E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes pode atrapalhar a gente em tomar algumas decisões, em seguir os nossos objetivos e até viver a vontade de Deus para nossa vida, que é o medo. Então, antes da gente começar a falar sobre o medo e sobre o que a Bíblia fala sobre isso e como a gente pode evitar ao máximo e amenizar as nossas tensões quando a gente vai tomar alguma decisão, enfim, eu já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like. Se esse é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal, eu te aconselho a ver os outros, porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para falar no seu coração através desses vídeos. E também dá uma passadinha no canal Ministério Independência com Cristo e também se inscrever. Lá você vai encontrar vários conteúdos para crianças, para jovens, para adultos, vários cultos também. Eu tenho certeza que Deus tem muito para falar no seu coração através desses vídeos. Então, vamos começar. Roda a vinheta! O medo é uma coisa que todo mundo passa e que todo mundo sente. A gente tem medo de tomar uma decisão errada, a gente tem medo da morte, medo do futuro, medo de algum animal, medo de qualquer coisa. A gente tem medo. Então, assim, é uma coisa que marcou muito a minha infância, na verdade, uma frase que eu sempre levo comigo, é: o medo não me domina. A gente pode até ter todos esses medos, mas a gente não tem que deixar com que eles nos dominem, que a gente não consiga fazer as nossas coisas, sabe? Porque chega num ponto em que a gente pode ter tanto medo que a gente não consegue avançar, que a gente não consegue viver a vontade de Deus para nossa vida, porque aquilo vai consumindo a gente aos poucos. Tá, mas o que a Bíblia fala sobre o medo e como a gente pode evitar ao máximo sentir isso? Porque por mais que a gente tente, não tem como a gente excluir o medo da nossa vida, porque é algo da natureza humana. O ser humano por si só sente medo. Então não tem como a gente tirar isso, mas tem como a gente saber lidar com esse medo e enfrentar as nossas situações com um pouquinho mais de coragem. Então lá em Deuteronômio, no capítulo 31, e no versículo 8 diz: o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você e não o deixará, não o abandonará, não se assuste, nem tenha medo. Gente, eu acho que essa palavra, ela já fala por si só, porque aqui tá falando que Deus não vai nos abandonar, e que quando a gente tiver que enfrentar uma situação ou alguma coisa, Deus vai na frente, sabe? Quando a gente coloca Deus na nossa frente, não tem nada que possa nos derrubar. Lá em Salmos, no capítulo 23, no versículo 4 diz: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Então, Deus nos protege. E eu comecei a pensar em quantos livramentos Deus já nos deu. Porque muitas vezes a gente nem sabe, mas às vezes a gente sai e Deus livra a gente de passar em algum lugar ou atrasa, alguma coisa acontece, mas a gente não entende o porquê. Mas Deus sabe exatamente o porquê que Ele permitiu aquilo, muitas vezes para nos livrar de alguma coisa ruim. Então Deus está protegendo a gente 100% do tempo. Então não tem por que você temer nada ruim que possa acontecer com você, se você tem fé, se você confia em Deus, porque Deus tem protegido você a cada passo que você dá. Atos, no capítulo 14, versículo 27 diz: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Então aqui Jesus diz que Ele nos dá a paz dele. E não há espaço para o medo quando você está em paz. E paz com a sua vida, e paz com Cristo. Você não tem espaço para nenhum receio. Então, se você se sente aflito, cansado, ou você está com medo de tomar alguma posição, ou com medo de ir até Jesus, eu convido você para experimentar a paz que Ele te dá, sabe? A paz de você poder deitar nos braços dele e descansar, sabendo que Ele está tomando conta de tudo e não temer. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que Deus tenha falado ao seu coração e que a gente possa saber lidar um pouco com o nosso medo e confiar mais em Deus também, saber que Ele sempre cuida de nós. Então, eu vejo vocês na próxima semana. Que Deus abençoe a vida de vocês e que a vida de vocês seja dominada sempre por esse amor incrível, misericordioso, que é o amor de Jesus. Então é isso. Tchau, tchau!